Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Empreendedoc Podcast, esse canal que eu ligo vocês, médicos, profissionais de saúde de verdade, com o universo do empreendedorismo e da gestão profissional dos negócios, porque foi isso que transformou a minha vida e eu tenho plena convicção que é o melhor caminho para a prosperidade dos profissionais de saúde. E é por isso que esse canal existe, é por isso que eu tô aqui. Então, bora lá, já aproveita, eu vou falar isso no começo hoje, já aproveita e compartilha com quem precisa e que segue o nosso canal. Hoje eu tô com uma amiga, ela é colega de faculdade, ela é amiga, ela é mentorada, eu sou amigo do marido dela. Doutora Lick, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Imagina, obrigada a você por ter me convidado. Seja bem-vinda ao Empreendedor Podcast. Eu vou apresentar a doutora Lick, gente, a doutora Lick Vargas. Ela é ginecologista e obstetra e ela é CEO da clínica Elas, é isso? Isso. E ela é idealizadora do projeto Bem-Estar Gestacional, onde ela acolhe com humanização as gestantes. Esse é o principal foco do projeto, do programa. A gente pode falar um pouco dele também, vai ser interessante. Eu quero ouvir sua história. Eu conheço só um pouco dela, mas eu quero ouvir de novo e ouvir coisas que com certeza eu não conheço. Mas eu vou começar com uma pergunta antes de você contar a sua história. Pode perguntar. Eu quero saber o seguinte: quando vocês vão conhecer a doutora Lick, gente, ela já é uma médica empresária. Então eu quero saber o seguinte: quando você sentiu a necessidade, assim, não dá, eu preciso, porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente sabe, a gente fala isso toda hora. Quando você sentiu a necessidade, quando bateu, falou, opa, eu preciso me desenvolver nisso aqui, eu preciso virar uma médica e empresária. Como é que foi isso? Tá. Nossa, isso daí acho que foi um caminho. É uma história, eu acho que é uma história muito boa que fala um pouco. Aliás, fala bastante de mim. Eu me formei, né, na Faculdade de Medicina Santo Amaro, fiz residência de ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo. E aí, terminei a especialização em medicina fetal, pré-natal de alto risco. E como filha de nenhum pai médico, né, eu não tenho ninguém da área da saúde na família, a gente cai assim na vida e vai buscar consultórios e vai trabalhar sempre para alguém, né? Porque quando você não é filho de alguém, você vai trabalhar para alguém. E aí, dá plantão, fiz muito disso, né? Aí chegou um momento que você vai para Itapecerica, vai para Guarulhos, vai para o Jaçanã, trabalha na Lapa e você começa a ver que aquilo não faz tanto sentido, né? Porque é tudo um atendimento muito rápido, é tudo um atendimento não humanizado, não era aquilo que eu busquei na medicina. E aí, teve um dia que eu estava na Lapa, atendendo no consultório que era de convênio. E aí, sabe quando você está olhando assim pela janela? Porque assim, quando o paciente sentava e se acomodava na cadeira, você já começava a ficar nervoso. Porque você falava assim, nossa, eu tenho X minutos para atender. Nem se acomoda muito. Exato. Eu tenho X minutos para atender, uma fila de espera enorme. Nossa, consultório de sucesso, uma fila de espera enorme. Não. Zero de sucesso. Uhum. E aí, eu vi o pipoqueiro ali, vendendo as pipocas. Eu falei, nossa, esse cara ganha mais que eu na consulta. Eu ganhava R$18 a consulta. E aí, eu falei, não dá mais. Não dá, para mim não é assim. Eu quero ter tempo. Eu tenho muito mais para entregar para as pacientes. Eu tenho, era aquele coisa de controle de convênio. Ai, você está pedindo muito exame. O dono da clínica sempre pegando no seu pé. Olha, está atrasando demais. E aí, aquilo me trazia um desconforto muito grande. Aí, um dia, eu e a Cris, a minha sócia, em 2016, ela também, era a mesma história que a minha. Mesmo lugar? Ela era a R+, minha na Santa Casa. Tá. E ela trabalhando em vários lugares incomuns, aquela correria sempre, trabalhando para alguém, aquele chefe que te convidou. Nada que, assim, olha, a gente deve muito a essas pessoas. Com certeza deve muito. Principalmente o insight de falar que não dá, né? E aí, um dia a gente estava num bar, eu podia falar que a gente estava num restaurante, ou fazendo uma experiência, né, trocando. Mas estava num bar tomando uma boa cervejinha. Exato. E aí, a gente estava reclamando da vida, falando, nossa, eu tô cansada, gente, eu não aguento mais. Aí eu contei a história do pipoqueiro, que aquilo me fez, ela falou assim, eu me sinto igual, tal. Aí a gente pegou e falou assim, vamos montar uma clínica? Aí a Cris falou, você é louca? Eu falei, ué. Se a gente não quer fazer isso, se a gente tem essa visão do mundo ideal, de como a gente quer ter nosso atendimento, que é um atendimento voltado para a saúde da mulher, com múltiplos profissionais, né, com pessoas do nosso nicho que gostam de prestar um atendimento que nem o nosso, por que a gente não monta?
E naquela época nem existia o coworking médico, né? Aham. Aí a gente pegou um guardanapo de papel do bar, eu peguei uma caneta, que é óbvio que eu tava com um avental, tinha acabado de sair de um plantão. Peguei a caneta e comecei a escrever o nosso business plan. Eu nem sabia que chamava business plan, né? Depois meu marido que falou que a gente fez um business plan. Aí a gente desenhou tudo que a gente queria, que era um formato de pay for use. Esses nomes chiques vieram depois, Aham, né? claro, claro, claro. A gente queria um atendimento, porque a gente via que, como a gente ia começar algo do zero, a gente não tinha uma cartela de clientes para oferecer. E era um atendimento particular. Então, o que a gente poderia oferecer para os médicos virem trabalhar com a gente para a gente montar esse consultório multidisciplinar, onde a paciente tem um endócrino, tem uma cardiologista, tem todo um cuidado, né? Aí a gente pensou nesse formato de não de um preço fixo, porque muitas vezes quando você tem um preço fixo para oferecer, se você também não traz médicos que já têm uma clientela, eles pagam para não atender. Então a gente falou, esse formato também não serve, porque a gente quer que gire, a gente quer que tenha um turnover, a gente quer que tenha uma rotatividade dentro da clínica. Então a gente falou, então vamos fazer assim. Essa visão é interessantíssima, hein? A gente falou, vamos fazer assim, na nossa ideia, assim, no Sim, guardanapo sim, de guardanapo papel. com a maturidade daquele momento de quem tinha acabado de ser despertada pelo pipoqueiro. Exato. Essa fase do pipoqueiro é muito boa. Mas foi isso. Sim. Eu olhei pra janela e pensei nisso. E aí a gente falou assim, então a gente faz assim. A gente faz tipo um clube que vai pagar e a gente cobra por hora. E começamos a desenhar tudo isso. Fizemos o nosso logo naquele dia. Aí tá bom, isso lá, sei lá, 3 da manhã, voltamos para casa. Sim. Aí no dia seguinte a gente acorda e fala. Acorda, né? E fala assim, o que a gente fez? Eu falei, a gente criou um plano, agora vamos ver se dá certo. Fiquei curioso uma coisa aqui, desculpa te cortar, mas eu fiquei muito curioso. Você falou que criou até o logo Aham, e o nome também? aham. No papel, no guardanapo naquela noite? Na- E era a Clínica Elas, o nome já? Era Clínica Elas. É que não foi uma noite bem longa. Eram muitas cervejas. Bem longa, né? Pra desenvolver tudo isso, né? Claro, uma empresa. Precisa Tava estar solta. tava nascendo uma empresa, né? Aí, tá bom. Aí o Caio, meu marido, ele tava começando no mundo dos negócios, né? Começando a entender. Ele tinha um sócio, que é o Dr. Fernando, que ele é dentista. E ele já tinha uma clínica de sucesso. Ele tinha um formato meio parecido com o nosso. Ele tinha uns aplicativos. Ele era um cara super visionário. Uhum. Aí ele falou, aí o Caio comentou, eu comentei com ele, ele falou, nossa, então acho que você tem que falar com o Fernando, não sei o que lá. A Cris comentou com o marido dela e a gente falou, tá bom, então vamos conversar com o Fernando. Aí a gente chegou pro Fernando com o guardanapo de papel. E aí Guardaram o guardanapo mesmo, não ficou? tem até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. Tá lá na Nossa, é clínica. história, hein? Aí ele pegou, viu o guardanapo e a gente falou e ele desenhou um plano de negócio com a gente. Aí a gente foi atrás de um lugar, tudo, e em 2017 a gente lançou a clínica. Em 2017 a gente já tinha 10 médicos que faziam parte do nosso clube. Ele ajudou a estruturar, não entrou como sócio. Ajudou Não, ajudou a estruturar. Uhum. Ajudou a estruturar, falou o caminho que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que ter e vamos embora. E nem tinha chat GPT naquela época. Nem mentorias. Nem mentorias, nem mentorias. Aí tá bom. Então a gente primeiro tinha a secretária, que nessa clínica que eu trabalhava na Lapa, tinha a Dri, que você conhece. Sim. E ela tinha a filha, a Lu, que era uma menina super, assim... ela tem um pouquinho de empreendedorismo. Então, ela era uma super garra, uma menina super especial. E ela começou com a gente, e escrevendo o nosso plano, montando, fizemos a reforma, tudo. 2017, a gente abriu. E começou. E começou nesse formato, Pay for Use? Aham, começou. Essa visão é muito boa, viu? Essa cervejinha era boa, porque você estimula mais pacientes rodando na clínica nesse Exato. formato. Porque muitos médicos entram em coworkings e o médico que... Tô pensando com a visão do dono do negócio, Uhum. né? Ele aluga aquele espaço, né? Para um outro colega. O colega não tem um comprometimento de levar pacientes Uhum. e a clínica não tem um projeto grande que fique rodando pacientes ali dentro. Muito bom, muito bom. Então, a gente tinha uma sala, E aí ficava ciclando médicos. ciclando médico. Aí, ficou pequeno. Começou a dar certo. Aí ficou pequeno. Aí em 2018 a gente mudou, né, para um lugar maior, tudo.
E nesse todo esse processo, a gente camelou. A gente teve erros e acertos. Claro. Fizemos coisas, gastamos dinheiro à toa, fizemos um monte de coisa. Mas em 2018, quando a gente fez essa mudança para outro espaço maior, mais salas, né? Uma estrutura bem diferenciada, um concorrente que estourou depois, né? Fizeram contato com a gente, que é depois eu te falo até o nome, Aham. vieram atrás da gente, porque tinha o mesmo. Que hoje em dia tem tudo quanto é Sim, cor, sim, sim. naquela época não tinha. Só que a gente tinha 23 médicos com a gente. E eles estavam começando. E eles queriam entender como que a gente conseguiu fazer aquilo, porque eles precisavam prosperar, eles precisavam prospectar e trazer os médicos para trabalhar com eles. E aí eles queriam saber nosso modelo de negócio, tudo. Só que a gente foi para a reunião, a estrutura deles já estava pronta, né? A gente chegou lá, tinha um totem. Eu não sabia nem como mexer Aham. no negócio. Então a gente ficou tipo, sabe quando uma olha para outra e fala, meu, o que a gente tá fazendo aqui, né? Ah, vamos lá, apertamos um botão. Aí sala tal, aí a gente foi para uma sala, uma coisa muito fria. Aham. Design super bonito, uma coisa, né, maravilhosa. Foram 3 sócios que fundaram, uma ideia bacana, assim, tinha bem diferente da gente, tinha bastante dinheiro envolvido, Sim, sim, sim. investido, né? E aí eles queriam que a gente trouxesse a clínica para dentro deles, né? Queria que vocês levassem a clínica pra dentro deles. Tá bom? Só que aí a gente olhou e falou assim, isso aqui não é isso que a gente tem. A gente tem um atendimento humanizado. Já nasceu com esse Já propósito. nasceu. Quando você liga, quando o paciente liga para minha clínica, a minha secretária, ela atende e ela atende muito bem. Chama pelo nome, né? Exato, ela sabe quem é aquela pessoa, quem é filha de quem, de onde vai, por que tá vindo. E isso não combina com o nosso perfil. Não combina ter um cartão de crédito na porta que a pessoa entra, enfia o cartão, chama, vai para a sala tal, o médico nem busca na porta, né? Não busca nem na recepção o seu paciente. Sim. Então, pra gente não fez. Era uma oportunidade. Sim, porque tinha uma estrutura. Não, era aqui, tipo, uma máquina de café Nespresso, mas tudo com cartão de crédito, sabe? Tudo muito. tudo frio. Exato. E aí a gente falou que não, que a gente ia continuar do nosso jeito, porque era aquilo que fazia sucesso pra gente. É óbvio que depois eles estouraram, tem toda uma história por trás, né? Uma história bonita e triste, aquelas coisas que a gente Sim, sabe que sim, sim, acontece sim, sim. no mundo dos negócios. Mas a gente tá ali, então a gente tá desde 2017 com a clínica. E hoje a clínica Elas continua você e a Cris de sócio. Eu e a Cris de sócia, aí no começo do ano, a Bárbara, que é uma pediatra, pediatra, que ela é muito do financeiro, ela é muito do administrativo. Tá. E era uma coisa que a gente tinha deixado um pouco de lado, porque não tava. A gente se dividia. Teve vários percalços aí. Tem história. Claro. Tem história pra. De tudo, né? Porque dentro desses anos a gente teve. Quando a gente abriu a clínica em 2018, quando estava montando a clínica, a Cris teve a Marcela. Então, em março de 2018, no auge da obra, a gente tinha fechado já, porque a gente tinha uma semana para fazer a troca de um lugar para o outro, tinha paciente querendo marcar, aquela confusão. Ela teve a Marcela, eu descobri que eu estava grávida, brigando com o pedreiro, assim, e ela parida e eu tentando. Falei assim, moço, gente, o engenheiro largou a gente no meio da obra. O marceneiro não entregou tudo, sabe aquelas coisas? Sei bem. E a gente não tinha como fazer. E a minha sócia, tipo, acabou de ganhar bebê. Então, não tinha como exigir muito dela. E o ex-marido dela que ficava nessa parte administrativa. E foi indo. Aí, aí eu ganhei bebê em 2018. No final de 2018, eu ganhei a Nina. E aí, essa coisa de puerpério mexe muito com a gente, questões familiares. E era só nós duas, né? Então, para administrar tudo isso, para ter tudo isso, a gente teve muito percalços. Mas a gente nunca deixou, né, de olhar para aquele sonho que a gente construiu.
E aí, 2019, em dezembro, ainda fez 1 ano. Então, foi quando eu falei, não, agora eu vou voltar para minha parte empreendedora. Vou voltar a fazer as coisas. Porque a gente tem Uhum. que se dar esse tempo. Sim, claro, Porque claro. senão, não tem. E aí, 2020, pandemia. Quando ia recomeçar, Exato. 2020, pandemia. testou sua adaptabilidade. Exato. Como é que foi a pandemia pra Clínica Elas? Eu acho que para a Clínica Elas foi um período muito difícil. Foi um período de muitas incertezas. Teve muitos momentos que a gente pensou se valia a pena, o que a gente fazia, como que a gente ia. A gente tinha 4 funcionários, a gente tinha mais de 20 médicos dependendo da gente. Como que a gente ia fazer esse modelo? Eu tinha uma mãe que tinha uma doença que dependia muito de mim, da presença, eu não podia me expor. A Cris, com os pais mais idosos, também não podia, que morava com eles, porque nesse meio tempo ela também se separou. E aí ela voltou a morar com os pais, com uma criança pequena, a Marcela tinha 2 anos. Uhum. E aí ela também não podia levar. Então, como que a gente vai fazer? Em casa, né? Eu e o Caio, a gente optou por ele continuar trabalhando. Eu tinha uma estabilidade, né? Porque eu já tinha. Sim. Sempre fui planejada financeiramente. E a clínica me trouxe isso, né? Eu larguei os plantões. Eu não dou plantão há muito tempo. Desde que eu decidi abrir a clínica, eu falei que não, que eu vou investir nisso. Dedicar naquilo, né? E aí foi muito difícil, porque a gente tinha muita gente que dependia da gente. A gente fez um esquema de rodízio, né? Então, os obstetras atendiam as gestantes, eu atendia num dia as gestantes dos outros. A gente fez um rodízio, um horário, abria 3 vezes por semana, porque também eu não queria expor. Porque, assim, além de tudo, tinham pessoas que trabalhavam. E eu sei a história de cada funcionário meu. Porque tem essa questão humanizada da empresa, né? Então, e assim, como que eu ia falar pra Lu? Larga sua filha sozinha e vem trabalhar todos os dias. Sabe? Não tinha a moça da limpeza. Como vai falar, olha, larga seu filho? Porque a gente acaba se envolvendo com os funcionários Claro. e tem um carinho, né? Porque isso é um dos valores da nossa empresa. É isso, né? Cuidar do outro e saber quem é o outro. Não é um número. Uhum. E aí, então foi bem difícil. Então, vários momentos a gente olhou e queria, assim, sabe, desistir, porque tinha muita demanda dos outros médicos, muitas questões, muito medo, muita insegurança. E aí a gente várias vezes pensou em fechar. Falar, não dá. Aí a gente falava, não, vamos aguentar as pontas, a gente tem uma reserva, vamos colocar, vamos deixar. Seguraram. Isso. E passou. E passou. E como é que tá hoje? Como é que tá a clínica hoje? Hoje, ela tá bem com a entrada dessa nova sócia, deu, assim, um gás na parte de financeira ali, de controle, né. Tá. A gente nunca viu a clínica como lucrativa para a gente. A gente nunca teve esse formato, Empresa né, lucrativa, né? empresa lucrativa. Ela se basta, ela se autogerencia, ela não precisa da gente trabalhando dentro para se cuidar, porque são 2 empresas diferentes hoje, né. Com a entrada da terceira sócia, a gente dividiu as empresas em uma apoio administrativo, que é essa parte da cessão de espaço, do Certo. coworking, de tudo isso. E a Clínica Elas Medicina Humanizada, que sou eu e a Cris, que é nosso prolabore, né? Que é da onde a gente tira as nossas coisas, que entram os nossos partos, nossos Sim, tem o procedimentos. consultório de vocês ali dentro e tem uma empresa. Exato. Então, ela se gerencia, né? Isso dá liberdade pra gente não ter que se preocupar com os custos, né? De uma empresa, os custos de um consultório. Então, qualquer lugar que eu fosse trabalhar ou fosse fazer, você tem um custo. E isso não. A empresa, você construiu uma estrutura que banca esses custos. Exato. Sabe que você falou eu tava ouvindo a história, muito legal a história da sua clínica, assim, eu não conhecia exatamente todos esses detalhes. E assim, uma coisa que é muito forte na história, além da questão do guardanapo e do pipoqueiro, é a questão de ela ter nascido, a clínica nasceu com um propósito, né? Com uma cultura ali. E vocês não riscaram isso. Isso foi incrível. Vocês usaram isso quando tiveram uma oportunidade, que talvez pudesse ter sido atrativa, talvez se fosse uma empresa sem um propósito, sem uma cultura, vocês iam cair naquilo.
Uhum. Porque o espaço físico, a estrutura, o dinheiro ali, não riscaram que é inegociável. E conseguiram usar, em momentos difíceis, vocês voltam para o propósito. Por exemplo, na crise, na pandemia, voltaram para o propósito, para a cultura da empresa. E as pessoas não enxergam muito bem isso, sabe? E é uma força da Clínica Elas, é uma força de vocês nascerem assim e não negociam com isso. É inegociável. É inegociável e por isso que dura. Uhum. As empresas que prosperam, que duram, são as que têm um propósito, uma cultura forte. E a Clínica Elas tem. Que massa. Assim, é óbvio que você tem uma história parecida com a minha, que a gente foi se desenvolvendo, errando e acertando, né? Errando e acertando, a gente passou por isso, eu passei por isso também. Mas qual foi a. Você consegue identificar o que foi mais difícil? Qual foi a habilidade mais difícil que você teve que se desenvolver como empresária? Você já era excelente médica, a medicina para você é uma coisa muito natural, muito Uhum. fácil. Mas qual foi? Aí você virou empresária forçadamente ali, aos trancos e barrancos. Nasceu certo, com cultura, com propósito, mas tenho certeza que muitas coisas aconteceram de ruim, errando, acertando. Qual foi aquela habilidade que falou, nossa, né, isso aqui eu não tinha mesmo, eu tive que desenvolver, mas foi muito importante? Olha, eu acho que quando a gente criou a sociedade, a gente dividiu, né, as funções. Então, a gente já tinha essa clareza, né, de eu acho que vem isso muito a minha mãe, foi uma empresária, né. Minha mãe foi Aham. uma empresária de sucesso, ela tinha uma empresa de injeção de plástico no mundo automotivo. Isso você fala, meu, 40 e cacetadas anos atrás, que era uma empresa completamente masculina, um mundo Imagino. extremamente Mundo machista, machista e empresa e ela masculina. era uma mulher, que tinha mais de 100 funcionários homens. Então, eu acho que essa parte do empreendedorismo eu sempre vi, né, e convivi com a minha mãe, vendo isso muito de parte administrativa, de ela com os funcionários, ela sempre teve uma habilidade ímpar de cuidar dos funcionários, de trazer, de conhecer as histórias dele, mesmo sendo mais de 100, ela, quando em 2016 ela fechou a fábrica dela, ela, antes de fechar, ela já tinha, deixado todos os funcionários delas com recursos, com empregos direcionados, então ela fez de uma forma que ela sempre, se doou muito para os funcionários e ela sempre teve muito retorno, né, porque o sucesso não é só do médico ali, Sim. do atendimento, tem todo por trás. Time vestindo a camisa ali, né? Exato. Então essa habilidade já tinha vindo muito da minha mãe, né, eu sempre fui responsável pelo RH da empresa, eu sempre fui Aham. responsável por essa jornada do cliente, por ver toda essa parte. No começo eu fazia muito da parte administrativa, e aí que era uma coisa que eu já tinha também, porque quando a minha mãe adoeceu em 2016, eu acabei cuidando da parte administrativa. Então as coisas foram meio acontecendo, e eu fui desenvolvendo habilidades, tipo, pessoal e transportava para a empresa, né. Então eu comecei a fazer a parte administrativa da minha mãe, né, ela tinha acabado de fechar a fábrica, então ainda tinha muito processos, ainda tinha muitos pagamentos, muitas coisas, muitos impostos, muitas coisas para fazer, e eu acabei, Você assumiu isso. assumir isso, né, tanto da e também da parte, né, financeira dela, dos investimentos dela, das coisas que ela tinha. Então eu fiz a parte administrativa dentro de casa e transportava para a empresa, tudo muito caseiro, obviamente. E aí a gente dividiu e a Cris teve uma hora que eu falei, a Cris ela cuidava dos médicos, né, porque ela sempre foi muito mais comunicativa que eu, ela sempre teve uma muito mais facilidade, então ela é responsável pelo tratamento dos colaboradores, por trazer os colaboradores para dentro da clínica, por essa parte, né, de gerenciar os médicos os profissionais da saúde que trabalhavam pra gente. E aí, a parte administrativa eu comecei a me atropelar, porque eu acabei subindo muita carga, a minha mãe ficando cada vez mais doente, e eu tinha que estar muito mais em casa, né, muito mais dando Uhum. assistência para ela. E aí a gente contratou um administrador para fazer a parte financeira. Foi mais um dos erros da nossa Pensando bem, da dessa parte nossa não foi muito boa. jornada. Desculpa se for ouvir isso, mas e
E aí, então, eu acho que foi essa parte de planilhas, de processos financeiros. A gente nunca teve essa mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, mas na pandemia a gente deu uma bagunçada nisso, Tá. para não deixar a peteca cair. A gente acabou investindo do pessoal, porque o recurso tinha diminuído, né? Os atendimentos dos médicos tinham diminuído, o nosso atendimento tinha diminuído. Então, eu acho que a habilidade ali, a frieza administrativa, acho que foi a habilidade que foi mais difícil de construir, Porque né? exige um pouco em alguns momentos, né? Exige. E é legal que eu considero você. Eu falo isso, já te premiei na mentoria por isso, como médico e empresário, eu tenho essa visão de você. E, obviamente, quem tá ouvindo é nítido, dá pra perceber. Mas também a sua mãe foi a grande referência como empresária na sua vida. Ela que é a. Não tem. Ela como empresária, como mulher, como mãe, como pessoa, assim, não é indescritível falar quem foi ela. Eu acho que ela foi uma mulher muito visionária, né? Ela é filha, ela tem 10 irmãos, sempre, ela tá no meio do bolo, não é caçula nem a mais velha. Ela sempre cuidou de toda a família, ela sempre foi uma pessoa muito humana nas relações. Ela sempre esteve diante das decisões dos meus avós, ela sempre teve essa parte, né? Ela é psicóloga de formação, ela trabalhava não sei se você vai lembrar, mas ali, sabe onde é aquele Motel Faraó? Sim, Era sim, o na Charcot, Anchieta. era o Charcot de São Paulo, e ela trabalhava ali, né, como Ah, psicóloga. E meu pai, meu pai, um lunático, né? Um visionário lunático que em um momento ele resolveu que ele ia ser empreendedor. Ele tinha uma visão muito boa, ele sempre teve ideias muito boas, mas uhum, assim, zero habilidade de pôr em prática e de administrar. E uhum. aí ele resolveu abrir uma loja de pinico, Sério? sério. Uma loja de pinico? Tipo, uma loja de plástico e o que ele conseguiu primeiro foi começar a fazer pinico. E Que aí massa, cara. e aí minha mãe começou a ver que ele contratou uma garagem, montou as máquinas, tudo muito dinheiro naquela época, Aham. né. E aí ela olhou e falou: "Cara, não vai dar Esse produto certo. aqui não sei Eu se tenho vai vingar. 3 filhos que estudam em escola particular, tenho que bancar tudo isso". O emprego ali dela tinha um teto, mas assim, não tinha como crescer ali dentro. Aí ela falou: "Não, vou ter que ir atrás do Vou Alcorbia, fazer o negócio vou ter acontecer. que ir atrás do Alcorbia e vou ter que mudar isso". Aí, tipo, ela começou a administrar, aí, meu pai sempre foi um cara que curtiu muito a Caraca, essa história é vida. incrível. Meu pai sempre curtiu muito a vida, sempre gostou muito de viajar, tipo, ele ia pra Bahia e comprava um terreno, tipo, umas coisas assim que você fala: não, é verdade, ele trocava, tipo e naquela época, o sul da Bahia, Caraíva, onde até eu casei, que você não foi, mas por motivos por motivos tranquilos, que acho que a Thaís estava super grávida. Sim. E aí, ele ia pra Bahia, para o sul da Bahia e comprava, sei lá, um terreno por R$ 10.000, umas coisas assim naquela época, nem sei qual Aham, era o aham, dinheiro da aham, época, mas aham. umas coisas muito assim. Então ele sempre foi um empreendedor, mas ele nunca conseguiu administrar tudo. E aí a minha mãe entrou na fábrica e assim, do pinico foi pra fazer as tampinhas do Avon, sabe, que a Avon naquela época estava crescendo, Olha, era uma coisa, então aí ela começou a ampliar, começou a buscar, e aí ela era uma das empresas que faziam toda a parte de plástico da Volkswagen, então ela foi ali que nasceu. cresceu muito, Cresceu muito. muito. E aí, foi nisso que ela sempre deu conta da casa, dos filhos, ela era aquela mulher que, tipo, acordava 4 da manhã para limpar o quintal, que a gente morava numa casa, para limpar o quintal, para quando a gente acordasse, tá limpo pra gente brincar. E ela saía de casa e ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, às 5 da tarde estava em casa com a gente, então Dava conta de tudo. mais ou menos, né, porque teve Não é várias fácil. feiras de ciências que eu fiquei lá com o bedel esperando ela me buscar. Mas acho que ela estava fazendo por onde, né? Exato, nunca, nunca, né. Então ela é minha maior inspiração. Você fala com muita admiração dela. É que assim, ela foi incrível. Todas Ah. as pessoas que conheceram ela, não tem.
E sabe que eu vejo na história, assim, nessas coisas, como as histórias se repetem, assim, como a gente é influenciado, e nesse caso foi muito do bem, que você herdou essa empresária. Você herdou coisa do seu pai também, né? Bastante. Essa questão de modelo, criar negócios, visão, gostar de viajar. Você herdou do Uhum. seu pai, mas a sua mãe se herdou a empresária e você herdou a empresária humana, Sim. que é a Clínica Elas. Olha que coisa incrível, né? E aí, eu ia até puxar isso para falar um pouco do projeto. Me conta um pouco do programa Bem-Estar Gestacional, que é um programa idealizado por você. Como é que foi? Como é que ele funciona? Tá, então aí vamos lá. Aí tem um grande mentor dentro de tudo isso, né, que foi você, que acho que Então volta um pouco. Então vamos começar por mim. Como é que você chegou até mim? Por que você foi atrás de mim? na verdade, acho que você foi atrás do Caio, Tá. acho que você conversou com o Só pra Caio. contextualizar, o Caio é o marido dela, É, que é um grande amigo meu. Até moramos juntos na época da faculdade. A gente exato. morou na mesma república. Mas eu não lembro dessa história. Honestamente, eu não lembro como é que foi. É, então, eu acho que foi alguma coisa por ele, que ele falou, que você colocou ele no grupo, na comunidade. E aí ele sabia que eu estava um pouco infeliz. Não é infeliz, eu estava acomodada dentro da clínica, Aham, né? aham. Sabe? Quando chegar que aquela, tá bom, tá tudo bem, vai, faz. E aí eu estava bem acomodada, e ele falou: Meu, conversei com o Neto, ele tá fazendo isso, te interessa? Eu falei: Olha, eu acho que sim, eu acho que é uma oportunidade, vamos ver, né? Aí ele me deu de presente de aniversário, e eu lembro A que primeira entrada foi um presente de aniversário? foi, foi. Foi Ele me quando? deu Você foi no começo, entrou no comecinho, né? Foi, eu lembro que o primeiro encontro que eu participei, eu estava na Chapada dos Veadeiros comemorando meu aniversário, né, É gosto um pouco mesmo? de viajar. Aí, É, ó, gosta de viajar. e aí, aí eu comecei a ver, começou a abrir a minha mente para várias coisas, despertou de novo essa coceira que você quer, sabe, que você precisa às vezes de uma chama para começar a fazer as coisas e voltar a olhar para tudo isso, porque às vezes a gente se acomoda, é do ser Sim, sim, humano, sim, normal. entendeu? E aí começou isso de eu querer fazer, eu querer montar, reestruturar, rever tudo, todos os processos que estavam errados dentro da clínica, tudo. E aí foi o momento que eu falei: "Putz, mas eu acho que eu tenho que voltar a ser a Lic Vargas, eu acho que eu tenho que voltar a ser a doutora Lic Vargas", porque a clínica já está ali, né, já é a empresa. Agora eu quero mudar o meu sucesso, o meu foco para mim mesma, né, pra doutora Lic Vargas. Uhum. Que sou eu, que é a minha persona, né. E aí começou a mentoria, aí teve o negócio dos programas, né, a mentoria Bom. dos programas, e aí aquilo me lembrou o porquê em 2016 eu resolvi fazer a clínica. Meu objetivo era ter um tratamento integral para a mulher, né. Eu queria que a paciente que estivesse ali na minha frente, ela conseguisse passar com endócrino de qualidade, ela conseguisse passar com a cardiologista que precisasse, com a fisioterapeuta, com a nutricionista, que foi por isso que eu montei a clínica. Então o programa não foi só um negócio de negócios, foi um negócio de modelo que você gostaria de Exato, de resgatar ali resgatar. a visão que eu tinha de um atendimento humanizado e integral na saúde da mulher. E aí, com a criação eu já tinha tudo aquilo, né. Eu já era isso a minha era assim, isso que eu sempre quis. E aí você acabou ajudando a colocar em prática, acho que foi no primeiro encontro, você deu os insights lá, deu uma coisa, acho que no segundo encontro eu já estava com tudo pronto e vendendo, Ela é um pouco assim, tá, gente? e vendendo o programa Bem-Estar Foi mesmo, você já Gestacional. trouxe pronto, vendido. Eu falei: "Caraca, cara, pro segundo encontro". E aí foi que eu criei, né, vendo dentro das necessidades das minhas pacientes, né, das gestantes, que muda o perfil, né, quando você tem muito tempo de atendimento, você vai vendo que os perfis mudam. Antes as pacientes eram mais jovens, agora as pacientes estão engravidando um pouquinho, com uma idade um pouquinho mais avançada, e hoje a mulher se preocupa muito mais com o corpo, então o bem-estar gestacional, que é o meu programa, é para isso. É para paciente ter todo um atendimento e todo um cuidado extra à gestação, para ter, a saúde na gestação. Porque você tem uma visão daquelas gestantes que engordavam 30 quilos, que, né, tinha pressão alta, diabetes. Então vamos prevenir isso, vamos fazer uma medicina preventiva, vamos fazer um pré-natal que vai prevenir e que vai ajudar a paciente
a ter conforto na gestação, porque já traz um monte de coisa desconfortável, Sim, né? sim. Você tá mais pesada, você tá com a memória mais lenta, você tem, né, uma dificuldade, às vezes, de amarrar o próprio sapato. Então, vamos transformar essa gestação numa coisa que você não tem que se preocupar, porque a gestante esquece. A memória fica horrível. Não lembrava desse detalhe. Nossa, fica horrível. E aí, sabe por que eu sei disso? Eu vou contar. Porque quando eu engravidei da Ani, eu sempre tive uma memória, assim… sempre fui invejada, assim, pela minha memória. Aham, Eu aham. era aquela que sabia a página do livro onde estava… Eu conseguia ver escrito Certo. dentro do Uma livro. pessoa boa. E aí, na gravidez, eu virei uma ameba. Virei uma ameba. E eu sei, eu trabalhar… É verdade. Sim. E aí, eu fui fazer o exame de ultrassom, esqueci meu documento, esqueci o pedido médico. Aham. Aí você fica, cara, o que eu vim fazer aqui? Tipo, e eu sempre eu trabalhei, né, por muito tempo em laboratório. E eu falava assim, meu, não acredito, como assim? A Que você paciente esqueceu É o pedido possível. médico. Não é possível. Não é, e a vida te ensina, né? Ensina. Eu falava assim, por quê? Você vai viajar de avião e esquece a passagem? Não vai, entendeu? Você chega atrasada no ônibus, você perde o ônibus. Então, e aí eu virei uma ameba. Cara, o que é isso? E aí eu falei, então, assim, realmente a gestante, ela tem que ter um suporte, né? Fora os bullying que a gente sofre das pessoas, principalmente do companheiro, né? Aham. Porque era umas coisas, eu trocava umas palavras, o Caio olhava pra minha cara e falava, cara, tipo, quem é você? E aí, quando você tem um programa bem-estar gestacional, você já sai dali, você já sabe todas as consultas que você vai ter, você já tem tudo agendado, você já sabe todo passo a passo do que vai acontecer. Com 28 semanas tem que fazer esse exame. Então, você facilita o caminho da gestante. E ela não tem essa preocupação de, será que agora eu tenho que marcar consulta? Será que eu tenho que fazer ultrassom? Não, já tá tudo feito, o passo a passo. As pessoas, eu sei que lá no clube, as pessoas te admiram pelo seu crescimento, pela empresária que você se tornou e pelo crescimento que você tem, pela sua velocidade. Você é uma pessoa veloz, você executa e tem resultados, né? Muitos resultados. Então, e às vezes as pessoas, mas qual que é o segredo da Alic? Como é que ela consegue ser tão boa? Como é que ela consegue vender tanto? Como é que ela consegue… É por isso. Porque é a verdade dela, entendeu? Ela vende uma verdade, ela vende o que ela acredita. Se você fala, tanto da clínica quanto do programa, é nítido que você é essa pessoa, que você acredita naquilo, que aquilo é de fato para o bem-estar de alguém. E aí os negócios correm atrás, naturalmente. Sim. Então, óbvio que você tem habilidades empresariais, é óbvio, né, gente? É óbvio que ela aprendeu a vender, é óbvio. Mas ela tem uma verdade por trás enorme. E as coisas correm atrás, dá pra perceber isso nitidamente no brilho no olho quando você conta o projeto, quando você conta da clínica. Que eu acho que é isso. A minha essência é cuidar do outro, né? Eu sempre fui a que cuidou dos irmãos, apesar de ser a mais nova, eu sempre cuidei dos irmãos, sempre cuidei dos meus avós, sempre cuidei dos meus pais. Então, eu tenho essa parte do cuidar, e o cuidar não é olhar só para um estado, né? Cuidar é olhar para todos os pilares daquela pessoa. E dentro dos programas eu me reencontrei. E isso reacendeu aquela ideia que eu tinha né, de fazer uma medicina diferente, fazer uma medicina verdadeira, fazer uma entrega para o paciente que eu acredito. Uhum. Então, às vezes, quando eu comecei a fazer os programas, eu ouvi muitas críticas. Não, mas assim, você fica empurrando para paciente, Sem coisa dúvida. que não precisa. Falei, cara, não, é completamente diferente disso. Eu dentro de uma consulta, montar um plano de tratamento e acompanhamento para paciente que ela realmente precisa. Porque é muito fácil você fazer uma consulta de rotina, perguntar, e aí, tá dormindo bem? Tô. E fazer um checklist. Seu intestino tá bom? Tá bom. Tá. E é muito mais, né? Tem muito mais coisas por trás disso. E você ver a necessidade. Óbvio que eu não vou oferecer para paciente uma consulta com a cardiologista se eu achar que ela não precisa. Claro. Óbvio. É isso para mim. Mas quando você conta, né, para as outras pessoas que você tem essa ideia, as pessoas falam, não, mas você vai ficar empurrando o programa, você vai ficar assim. Não, eu não empurro nada. Aliás, tem pacientes que eu olho que claramente eu nem ofereço, porque eu sei que a pessoa ainda nem está preparada para isso. Falam, porque você tem sucesso, porque assim, eu acho que 80% das pacientes que eu ofereço o programa, eu fecho.
Mas não é só porque, Era uma máquina. não é por causa disso. É porque eu percebo quando a paciente está pronta Claro, claro. para receber tudo aquilo. Porque se a paciente não tiver. Porque depende do paciente, né? Você pega na mão, você dá uma estrutura toda para o paciente, mas depende muito do engajamento dele. A pessoa não pode estar ambivalente total, senão a venda é ruim. Mesmo que você venda, mesmo que a pessoa compre o seu programa, vai ser ruim para ela, vai ser ruim para você. Não pode ser qualquer custo, né? Exato. E aí, como você falou disso, lá as pessoas veem que você faz como consegue. Porque, eu acredito. É de dentro, né? Eu acredito nisso. E até ontem, que foi a minha primeira mentoria, né? Eu quero falar disso. É. Então tá, espera. Não, pode falar, pode falar. Conta como é que foi ontem, mas depois eu quero falar sobre isso. E aí, dentro disso, né, de criar os programas, ver que, né, eu acho que a gente teve 4 encontros, no segundo encontro já tinha, no terceiro encontro já tinha vendido, no quarto encontro já estava tudo validado e já estava funcionando. Exato. E aí, dentro disso, nas conversas entre os médicos, vendo muita gente me procurando no particular, para entender como funcionavam os programas. Quando você fala muito dos programas, eu vejo que as pessoas não entendem uma coisa básica, que para mim é tão natural, né? Mas de venda, de medo de precificar. Eu falo assim, cara, não é isso. Porque quando tem o valor, o preço não interessa. Sim. Entendeu? O paciente vai pedir nota, é uma coisa importante para ver, mas é porque vocês não estão focando no valor da entrega. Exato, porque vocês não acreditam que aquilo é pro bem e pro paciente. Exatamente. Entendeu? O Kiki, antes de entrar nessa sua nova fase, eu quero saber o futuro da Kiki médica, do futuro da Kiki empresária. Tô chamando de Kiki porque é ali que tá, gente, mas é Kiki porque a gente conhece há bastante tempo. E eu tô vendo que você tá com as pulseirinhas da Empreendedoc aí. E você é uma marca lá dentro, né? Tem uma força lá dentro mesmo, é vista assim. E eu tenho uma curiosidade de saber, assim, você já entrou lá a algum nível empresária? Você é uma pessoa muito madura, como você mostrou aí, muito proativa, que não entra em qualquer lugar, não aceita qualquer coisa. Assim, agora como dono da Empreendedoc, assim, fundador da Empreendedoc, o que a Empreendedoc te trouxe de melhor? Assim, você fala, Neto, a gente já se conhece como amigo, a gente se conheceu de criança na cidade, e depois como colega de faculdade. É uma relação diferente. Você sabe quem é o Neto muito mais do que as pessoas que compram o Neto hoje em dia. Mas o que a Empreendedoc trouxe pra você? Falar, não, Neto, isso aqui foi muito importante pra mim. Putz, eu acho que o ambiente, né, estar no meio de médicos de verdade e ver o meu valor. Acho que reconhecer o meu valor dentro daquilo, né? Eu acho que a Empreendedoc trouxe para mim um reconhecimento, né, de tudo. Porque se você conta essa história, tá bom, fez ali. Putz, mas É muito significativo, né? é bastante coisa. Muita coisa. Bastante coisa. Em 10 anos, né, fazer tudo isso e ter que equilibrar todos os pratos, e ser mulher, ser mãe. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o meu corpo, com o meu emocional, com o meu físico, com tudo. E assim, ver, eu acho que foi isso, foi me revalorizar. Tanto que eu me fiz um rebranding, né? Eu trouxe a Lique Vargas, não a CEO da Clínica Elas. A Empreendedoc trouxe a Lique Vargas de volta. Que massa. Exato. Né? Acho que foi isso que ela me trouxe. Trouxe a Lique Vargas, fazedora, a Lique Vargas que gosta de fazer, que busca, que me estimula a estudar, a estar em ambientes, a conhecer pessoas. Tirou uma trava muito grande de comunicação, né? Uma coisa que sempre foi muito difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Ninguém acredita nisso. Quem tá ouvindo esse podcast não vai acreditar. Exato, eu converso lá no Empreendedoc Day, todo mundo, cara, você não é tímida. Eu sou muito. Eu tinha vergonha de pedir pizza no telefone. Entendeu? Só que quando eu tô confortável, eu acho que quando a gente entrar nessa parte da mentoria, né, das coisas que meu projeto, né, eu acho que trouxe isso. Eu acho que trouxe a voz da Lique Vargas. Que massa. E o ambiente trouxe essa segurança, então, provavelmente. Se sentiu segura pra voltar a ser quem você era e manifestar a sua comunicação. Massa, delícia de ouvir isso. Kiki, vamos falar do futuro um pouco agora. Como um bom empreendedora, a gente não para, a gente não fica confortável por muito tempo, a gente cresce, a gente constrói.
Você cresceu, construiu uma clínica, depois você cresceu e construiu um novo projeto, que é o programa de acompanhamento, explodiu. E agora eu sei, porque eu sei. Estamos criando coisas novas. E as coisas, como tudo na sua vida, são em velocidades meteóricas, como é na minha também, por isso que eu me identifico muito com você. Para onde vai a Lick? E aí a gente conclui com o projeto futuro que você está desenhando. Desenhando não, né? Desenhando mais ou menos. A gente desenhou em 40 minutos, ela já vendeu no mesmo dia. Para onde eu vou, a Lick Vargas, a doutora Lick Vargas, vai continuar trazendo para os pacientes uma consulta diferenciada, um acolhimento, uma imunização, uma nova forma de atendimento, né? Uma forma mais ampliada, muito mais assertiva e com resultados para o paciente. Isso daí eu nunca vou deixar de fazer, porque é isso que me move, é isso que quando eu vejo que os meus projetos estão dando certo, não tem, óbvio, a minha vaidade, tem o por mim, mas tem o ver o resultado para os pacientes, né? Para as pessoas que precisam. Então, eu acho que isso daí eu vou continuar sempre fazendo. E cursa muito com esse outro projeto, que é ajudar outros médicos a levar esse atendimento de excelência, esse atendimento integral para os pacientes, né? Que acho que é para o ser humano como um todo. Sem dúvida. E é por isso que vai dar certo, porque tem sua verdade de novo, como foi na clínica, como foi no projeto, no programa. Por isso que vai dar certo, por isso que quando você me procurou, eu fiquei muito convicto. Porque tudo que você construiu tem algo mais forte por trás, não é só o que vai dar rentabilidade para você. E aí, por isso que você é a médica que você é, por isso que a clínica é o que é, por isso que o programa de acompanhamento virou o que virou, e por isso que o projeto para ajudar médicos a construir os seus programas também vai dar certo. E assim, gente, eu vou contar para vocês como é que foi. Essa mulher, quando ela foi querer estruturar o programa Bem-Estar Gestacional, como ela contou, a gente fez uma reunião, era um projeto de 2 meses, 2 a 3 meses, 4 reuniões. Na primeira ela voltou entregue e vendida. E esse programa novo dela, a gente conversou numa reunião, né? Foi uma reunião online. Uma segunda-feira. Uma segunda-feira. E a gente estruturou rapidinho, obviamente, maturidade vai mais fácil, né? A gente estruturou rápido o que seria, desenhamos. E eu falei, eu sei que eu vou te colocar, bem provável que você até o final da semana me traga alguma venda. Mas já começa, já vende, depois a gente vai continuar estruturando, não fica preocupada. Como sempre a gente ensina, né? Faz, a gente constrói, a gente acerta no meio do caminho. Aí essa mulher fez a reunião comigo de manhã, à tarde tem aquele olho sabe aquele emoji do olho assim no meu Instagram, no meu WhatsApp? Eu falei, putz, ela vendeu já, não acredito. E assim tudo na sua vida, é por isso que dá certo, porque você constrói e aí melhora e vai dar certo, eu vou estar do seu lado para te ajudar. É isso. Não, foi bem meteórico mesmo, mas assim, foi muito bom, porque eu acho que… Conta como é que foi, porque já foi entrega, aquilo ali já aconteceu algumas semanas atrás e já rolou entrega, vai lá. Porque eu tinha marcado essa reunião com você há um tempo, porque eu queria falar de outro projeto. Eu queria falar de outra coisa. Eu sei, vão surgir vários na sua cabeça. Aí… Só que aí, acho que durante a semana, você teve entrega na mentoria de programas, aí muita gente me procurou no particular. E aí eu falei, cara, eu tenho muita coisa aqui. As pessoas já me veem assim, né? Eu tenho muita coisa aqui, eu acho que as pessoas procuram e acham, né? E eu já tenho um programa validado, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho um método validado. Já fiz, né? Porque muitas vezes perguntam, mas como se constrói numa consulta? Eu falei, não sei, minha cabeça vai construindo, entendeu? Mas você precifica na hora. Eu já tenho toda uma estrutura, já tenho um esqueleto e sai na hora, entendeu? E aí, então é um método… Lógico, é fluido. Funciona. Quando é fluido pra você, é sinal que você tá na zona de conforto. E aí beleza, falei, então, tá bom, mas então, já que tá todo mundo procurando, eu falei assim, poxa, então vamos levar isso com qualidade, né? Não uma conversinha do WhatsApp, não um concertinho ali num programa, numa dúvida, numa mensagem de texto. Então, vamos ver o que tem, né? E aí, eu comecei a conversar, contar, né, para algumas pessoas que eu tava pensando nisso, porque a minha sócia, há um tempo, ela já me procura para auxiliar ela a fazer os programas, tudo, porque ela vê que deu certo. E ela queria trazer os programas para dentro da clínica elas. Como estrutura da clínica. Como estrutura da clínica. Só que na minha cabeça, eu acho que assim, tudo bem, posso construir, mas assim, isso dá trabalho. Dá.
Puta trabalho, não é fácil. Não é fácil, porque eu vou ter que mudar a cabeça de muito médico ali. Tem muita questão de mentalidade, não é só uma Exato. estrutura. E eu acho que você sabe muito disso, né? E mudar a mentalidade é muito difícil. É, E você lida com objeções, com não sempre. E aí eu falei, cara, isso me dá muito trabalho. E às vezes eu sou meio assim, tipo, não quer entender, não entende. Tipo, cara, não quer dá, não aceitar? dá. Exato. E aí eu falei pra ela, meu, tudo bem, eu acho que eu tenho que fazer isso, mas eu vou cobrar. Não vou fazer de graça. Porque é assim, não é que eu perco meu tempo, né? Eu dedico meu tempo, eu estudo, tem Ah, toda uma. você investiu para aprender tudo aquilo. Exato. E aí nessa mesma. Foi ela, sei lá, ela falou comigo na sexta-feira, e na segunda-feira tinha reunião com você. Aí eu falei, quer saber? Minha reunião vai ser sobre isso. E aí a gente conversou, eu falei que eu queria montar, né, uma mentoria, eu queria ajudar os médicos a construir os programas, que eu achava que eu tinha uma habilidade ali, e uma facilidade de entendimento. E comentei com um grupo de pessoas, aí eu falei, eu quero. Vendi. Só dei um empurrãozinho. Vendi. E aí? Agora tem que entregar. Agora eu tenho que entregar. Aí eu falei, tudo bem, o primeiro encontro vai ser dia 27. Primeiro encontro dia 27. Aí ajustei o horário. Esse projeto não nasceu no Guardanapo, mas nasceu no Zoom. Né, aí a entrega foi ontem. E aí, como é que foi a sensação? Eu tava bem nervosa, né? Porque você ensinar médicos e a minha primeira. E esse primeiro encontro, você vê que as pessoas já querem saber, mas como estrutura, como precifica? Calma. Calma, tu tem um passo a passo. Vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, vamos falar um pouquinho como é a sua consulta, né? E aí? Como que é a sua consulta de rotina? E aí, falei, teve bastante interação e as pessoas curtiram e foi muito bom. Eu acho que já implementei um ponto ali nas mentoradas de como fazer, de entender, né, o valor, porque tem essa coisa, mas eu tô empurrando, mas precisa ficar calma. Tem que começar por ali mesmo. Vamos ver o valor disso? Você conseguiu, depois de todo esse encontro, entender que é muito bom pro paciente? Que é muito melhor. Porque entender que é bom pro médico, isso é fato. Né, como empresário, é muito bom, porque você tem a fidelização, você tem a reciclagem do paciente, que uma paciente de uma consulta de rotina viria uma vez por ano. Hoje eu tenho pacientes de rotina que vêm 4 a 6 vezes no ano. Entendeu? Muda totalmente. Muda Paciente pro totalmente. médico. E uma coisa que é isso, hoje, eu não tenho tantos pacientes novos por semana. Sim, mas você está alimentando. Mas eu tenho um prontuário eletrônico com mais de 2.000 pacientes. E voltam sempre. Mas é o melhor segredo esse. Que assim, faz um recall, faz isso, você tem uma nova consulta, você modifica a sua consulta e estão lá dentro. Eu não estou precisando gastar, porque é isso, né? Primeira coisa, mas tem que fazer investimento, Google Ads, blá, blá, blá. Quando você está com a captação é sempre mais cara. Ela faz parte, né? Mas ela é mais cara. Faz parte. Mas então, o que você está fazendo para quem já está ali? Exatamente. Porque aquele paciente que já percorreu todo o caminho, já te viu, já te conheceu, já ligou e sentou na sua frente. O que você está fazendo para ele? Exatamente. O que você faz? O programa de acompanhamento é maravilhoso por isso também. Porque ele, do ponto de vista do paciente, dá muito mais resultado. Dá mais adesão. E pro ponto de vista médico, ele traz essa previsibilidade pro consultório, né? Você faz mais pelo paciente mais vezes. É muito bom pra todo mundo. É um jogo de ganhar-ganha enorme, né? Mas essa questão de mentalidade, ela fez parte do primeiro encontro, mas você vai ter que pincelá-la sempre. Você não acaba nunca. É uma sementinha pra regar sempre. E como é que você se sentiu, Kiki? Eu queria saber assim, Neto, acabou, eu vi que você escreveu pra mim no WhatsApp, eu vi o que você escreveu, ainda não sei se eu respondi, mas eu queria que você falasse, como é que foi assim, a hora que você acabou? Eu sei que deu um frio na barriga, lógico, primeiro encontro com médicos, mas como é que foi? No começo eu tava super nervosa, foi aquele dia que, eu nem fiz exercício ontem, fiquei tão focada, né, em produzir uma aula, em fazer minhas notas, porque, se eu esquecer disso, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí, eu não sabia mexer direito no Zoom, porque quando eu colocava minha aula, eu não conseguia ver minhas notas. Falei, caramba, tipo, o que eu vou fazer? Eu nem sei, dá pra ver as notas no Zoom se colocar aula? Não consegui, tive que levar o laptop e o computador, entendeu?
Hoje em dia eu faço sem ver nota. Não, então, eu nem vi a nota. Não dá pra ver. Eu nem vi. Na hora você entra num fluxo ali que você não vê nada. Exato. E aí foi isso. E aí foi um flow. Foi assim. Foi gostoso? Falei 2 horas. E assim, não foi cansativo pelo que eu vi pras pessoas, pelo que eu vi pras mentoradas. Eu acho que foi muito bom. E acho que eu achei uma coisa ali que eu gosto Se de sentiu fazer. confortável. Teve até uma delas que perguntou assim, mas você vai fazer só isso? Falei, putz, não. Por enquanto, não, porque o atendimento é o que eu sempre quis, né? Eu quero atender, Mas sinal que viram você bem confortável pra terem comentado isso. Exato. Porque aí fala assim, mas eu não quero que você vai ser só aí. Porque principalmente, né, quem me conhece, que vê ali, fala assim, eu quero. Eu vi uma coisa ali que me fez muito bem, que me trouxe um conforto, que me trouxe uma satisfação pessoal, né? Porque a dificuldade de comunicação. Como que eu vou falar? Como que eu vou falar por 2 horas? 1h30? Vai Porque... ser uma escola pra você todo dia. E aí foi muito bacana. Foi um feedback legal. Cara, Kiki, eu tenho, assim, muito orgulho de você, da sua trajetória. Eu falei isso hoje pra outra pessoa e vou falar pra você de maneiras bem distintas, mas pra mim é muito bom, muito prazeroso. Mexe comigo, mexe com o meu ego, uma pessoa que me conhece tão bem, valorizar o clube. E você é uma pessoa importante pra gente lá dentro. A gente sabe que a gente criou na Empreendedoc um ambiente e cada um tem o seu papel e você tem um papel lá dentro, você é exemplo, você guia as pessoas. Eu sou muito feliz de ter você como parte da Empreendedoc, agradeço demais pela sua amizade. Vocês não sabem, mas a Kiki é uma pessoa que ela é muito transparente. Ela é muito transparente mesmo, é muito honesta e transparente. Então ela é uma pessoa que eu admiro muito os seus feedbacks. Então, o feedback, seu positivo ou negativo, tem mais significado pra mim, porque eu sei que ele vem de dentro. Então, quero te agradecer por isso. Quero te agradecer por você ter aceito esse convite de participar Demorou, mas daqui. aceitei. Tentei umas 4 vezes, ela veio. Você mandou bem pra caramba, a sua história inspira. Tenho certeza que a galera vai amar ouvir isso aqui. Se você tá ouvindo já, compartilha pra galera do clube, da sua casa, dos seus amigos da faculdade, pra ouvir essa história inspiradora de uma médica de verdade, super raiz, que atende bem pra caramba, mas que conseguiu juntar 2 habilidades que são fundamentais para o sucesso, que é habilidades empresariais com amor ao próximo. E você põe isso em tudo que você faz. Você põe isso no seu consultório, põe isso na sua clínica, põe isso no seu programa de acompanhamento e tá colocando isso na sua mentoria. E eu sou feliz de ter sido participado de alguma coisinha de cada um desses passos. Você fez parte, eu agradeço você também por ter redespertado, né, algumas coisas em mim que existiam, que estavam acomodadas, né, porque a gente se acomoda mesmo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem muita coisa para trocar, muita coisa para... Porque às vezes você fala assim, eu acho que a gente aprende com todo mundo. Né? Em qualquer conversa, qualquer coisa a gente aprende. Eu aprendo muito com você, eu tenho certeza que você já aprendeu bastante comigo em algumas coisas, até às vezes não de empresário, nada disso, mas de Sim, pessoas, sim, né? com certeza. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que buscar sempre pessoas que despertam o melhor de você, né? Estar perto de quem desperta o melhor de você. Exato. Show, Kiki. Pra gente concluir, primeiro pra gente não esquecer, que eu sempre esqueço, deixa o seu contato pra alguém te localizar. Qual que é a melhor forma de alguém te localizar? Seja um paciente ou seja um colega que quer se inspirar no seu trabalho. Eu acho que hoje em dia a forma mais fácil é o Instagram, né? Porque dentro do Instagram você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem tudo Então que... dá seu Instagram pra galera aí. É @doutora Alice Vargas, só que a Alice é ALYK. Então, ALYK. isso, doutora Alice Vargas. E é isso. Show, Kiki. Pra gente concluir, tem um negócio que eu faço aqui no podcast, que é você dar um recado para médicos, que meu público são médicos, que nos estão ouvindo de diferentes momentos profissionais. Tem médicos super empresários que estão ouvindo aqui, mas tem médico que está super no começo também. Então, entenda que a sua voz está chegando para todos os médicos. Todos. Imagina que fosse capaz de chegar para todos. Se fosse um outdoor, que todo mundo vai ler. O que a Alice falaria para todos os médicos? Eu acho que o mais importante, que é uma coisa que me guia na vida, né? Em todos os aspectos, encontre a verdade do seu valor.
né? Qual que é o seu valor inegociável, né? Qual que é aquilo que para mim é isso? Para mim é o próximo, ser humana e tratar humanos, né? Ter essa... Então, tenha muito claro o valor que você tem, né? Do que você quer passar e o que é você. E aí, eu acho que a partir disso as coisas ficam mais fáceis. Não ficam mais fáceis, porque nada é fácil, mas assim, quando você tem a clareza do que você realmente quer, do seu propósito, do seu valor, você consegue transparecer isso, né? Eu vou até complementar o que você está falando, porque eu ouvi esses dias uma história bem dessa, porque todo mundo fala propósito, 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 propósito. Uma palavra meio assim, né? Às vezes mal utilizada. E o propósito é ajudar. Blá, blá. E você acabou falando o que eu vi de uma descrição, que foi a melhor descrição que eu vi de propósito, que é você tirar de dentro de si a sua verdade. Isso. Essa sua verdade é o seu maior propósito. É ali que as pessoas vão encontrar o caminho que você quer ajudar, entendeu? É ajudar, mas através da sua verdade, dentro de si, é o que você falou. Isso, porque você não pode ser uma pessoa diferente do que você é, né? E é engraçado que a gente cai nas pegadinhas, né? Por exemplo, eu tava vindo pra cá, eu trouxe um salto alto no carro. Eu falei, cara, eu não uso salto alto. Aconteceu isso de verdade? Aconteceu isso de verdade. Eu sou a menina do tênis. Maravilhoso. Eu sou a menina do tênis, eu não vou pôr. É o neto de moletom. Porque, tem que estar... Essa sou eu, né? Então, eu acho que é isso. Busque a sua verdade. Busque a sua verdade dentro das redes sociais. Busque a sua verdade dentro do seu consultório, da sua rede de apoio, do seu time. Tem que ser verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa dentro ali da minha clínica, eles sabem quem eu sou. Sabem exatamente quem você é sempre. Isso é muito forte. Exato. Show, galera. Amei, Kiki. Brigadaço. Tamo junto. Tamo junto. Conta comigo sempre, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, era isso. Bora pro próximo que esse podcast tá encerrado. Fui. Eva. Show.